Malditos sejam! Olá, humanos da Rádio Armazém! Meio musical esse Malditos Sejam, né? Ah, porque tu é cantor? Eu sou cantor. Sou crooner da banda. Crooner? Crooner, termo de velho, meu avô fala crooner. Eu acho que lá nos anos, 50 falava crooner. Eu conheço como cantor. www.radioarmazém.net. Este é o Carnificine, programa sobre filmes podres da Rádio Armazém. O produzido e oferecido pelo Gárgula Bar. Agora voltamos. Uhul! Estamos de volta. De quarta a sexta, das 18 às 22. Não, das 19. Das 19 às 22. Sábado e domingo. 18 Das às 18 às 22. 22. Ah, se esqueceu já. É difícil quando tem que falar 18 e 19, porque se eu falo 6 e 7 fica mais fácil. Mas as pessoas acham que é de manhã. Ah, pois é. Quem vai abrir um bar assim? Vou vir de manhã, então. Vem, vai estar fechado. Quem? Vem, meu filho, vem. Muito bem, esse é o nosso 32º programa, eu acho. Oh. É, bastante coisa já, né? 32 programas pra vocês aí. Quase na idade de Cristo. 33, não é? Ai, que bosta. Daqui uns dias eu saio da idade de Cristo, meu Deus. Que diferença faz? Nenhuma. Foda-se. Nem existiu essa porra. Tu falou o nosso endereço já? Não falei. Serafim Valandro 863, entre a Niederauer e a Bozano. Tá, é isso aí. Vocês nos encontram no Instagram e no Facebook como Gárgula Bar. Então, vai lá, pra você que não viu nossos curtas ainda, com uma equipe de atores genial. Atores não, um ator, né? É, por enquanto ator só. Um ator. Não, se bem que nós também, né? A gente aparece. Nosso ator, ele vai ser daqui a uns tempos conhecido como Papael. Vai ganhar um Kikito. Kikito. Vai ganhar Kikito. Eu sempre pensei o Kikito como uma estátua do Oscar com as bochechas do Kiko, assim. Idiota. Idiota, caralho. Cara, eu sempre pensei no Kikito como isso. E aí, qual é o tema do dia? Vampire Hunter D. De 1985. E de quebra, Vampire Hunter D. Bloodlust. É isso? É isso. De 2000. Animes. A gente, né, devagando assim sobre... qual vai ser o assunto que a gente vai comentar? Vamos falar sobre tal diretor? Tal diretor precisa de mais tempo de preparação, né? Assistir vários filmes e tal. Então, cara, vamos escolher um filme, mas vamos pegar uma coisa diferente. Quem sabe a gente pega uma animação. Uma característica que a gente tem tentado moldar é não fazer sempre, pegar um filme, assistir e ficar falando dele aqui. É pegar assuntos diferenciados, temas diferenciados, e entre eles entrou aí um anime. E aí a gente... Animação de terror. Vamos procurar. Vamos procurar umas, né, animações de terror. Cara, é sempre aquelas mesmas coisas, que são legais, é lógico, mas... é o Estranho Mundo de Jack... Paranorman, Frankenweenie, Coraline, A Casa Monstro, Jack e o Pêssego Gigante. Que são muito mais infantis, né? São animações muito mais infantis. E que são legais. Assistam todas elas, são muito legais. Mas a gente não queria pegar isso, porque a gente é meio clichê e muito infantil também. E a gente gosta de falar de coisas grotescas, putaria, nojeira e é isso aí. Então, eu lembrei do Vampire Hunter D, que é um anime, né? Uma animação japonesa interessante. Escrita por... E adulta. Pelo menos destinada a um público mais adolescente, adulto, assim. Não é pra crianças e tal. De anos 80, o primeiro. Uma das primeiras produções destinada exclusivamente. É considerado Vampire Hunter D, de 85. É considerado um dos primeiros animes feitos para um público mais adulto. O Akira é 88, né? Não sei. Acho que é 88, Akira. Não sei. Cara, Akira é muito melhor. Tá ali, tem um cartaz, tá lá. Akira é muito melhor, né? A animação, mas a gente vai chegar lá. Tô esperando ainda o filme do Akira que o Leonardo DiCaprio ia produzir, até hoje nada. Isso aí
Mas enfim, Vampire Hunter D. A gente então fala assim, algumas características gerais, né? Não diretamente sobre as animações, mas gerais. Vampire Hunter D é uma série de livros japonesa. E tem um monte. Tem... a gente acho que diz aqui, é uma série de livros de romances japoneses escritos por Hideyuki Kikuchi, ilustrados por Yoshitaka Amano. Esse Yoshitaka Amano, inclusive, trabalhou nas animações. A história fala sobre D, que é o caçador de vampiros que vaga pela Terra após um apocalipse nuclear. Tem elementos de alta fantasia, de terror, de ciência, de ficção científica, de Lovecraft, folclore. Então tem bastante coisa misturada assim. Steampunk, não? Também. Talvez. Não tem muito vapor, né? Mas tem algumas coisas meio, sei lá, até meio cyberpunk, talvez, assim. Tecnologia. Algumas coisas até lembram algumas coisas de steampunk, mas não tem vapor. Então o que a gente chama? Cyberpunk também não tem muito cyber. Não, cyber não tem. Mas enfim, punk futurista, retrô, assim. Assim, os livros começaram a ser feitos em 83 e até agora saíram 31 livros distribuídos 31 histórias distribuídas em 44 livros. Teve também histórias curtas, já foi adaptado para esses animes, foi adaptado para audiodrama, teve diversos como é que a gente chama aqui? Livro? Audiobook, mangá, quadrinhos e também jogo. Teve jogo para PlayStation 1. Esse tipo de história me lembrou um pouco o trabalho do Moebius, porque o Moebius gostava de misturar umas coisas meio psicodélicas com tecnologias, com coisas antigas, sabe? Inclusive na segunda animação mais recente ali de 2000 tem uma cena que é muito Moebius. Que tem umas arraias da areia voando, assim, tipo, é muito Moebius aquela cena. Mas sim, bem isso, né? Aquela, até uns detalhes de desenho mesmo, de algumas cenas, algumas coisas assim, tipo aquelas construções grandiosas e tal, algumas coisas lembram Moebius mesmo, assim. Aí a gente tem, então, antes de falar das animações ainda mais uma vez, alguns personagens que se repetem em ambas animações. Um deles é o D, né? O próprio D, né? Que é o D, que é um híbrido. Então, pensem num Blade. É o Blade, é uma versão do Blade, muito antes do Blade existir, porque o Blade é de... começo dos anos 90, o Blade. Não, o filme, né? O personagem é do começo dos anos 90? Eu acho que nos quadrinhos... Ele não é tão antigo, cara. Eu acho que nos quadrinhos é mais antigo. Vou pesquisar isso. Eu não sei, mas eu acho que ele é mais antigo. Mas ele é tipo o Blade, que o Blade também tem a mãe normal e o pai é vampiro. Né? Daí nasceu o Blade. Então, e também é um caçador de vampiros. É um caçador de vampiros. Daí tu cria toda aquela trajetória do herói dividido entre dois mundos. No caso do D, não. O D é um chamado um dampiro. Eu gostei muito desse termo, dampiro. Cara. Quando tu é um meio vampiro, tu é um dampiro. Tem um quadrinho brasileiro que era Dampir, não é? Eu acho que deve ser isso esse? aí. Dampir? Não, mas não era americano, não era isso daqui. Mas deve ter alguma coisa a ver com isso. Pode ser. Dampiro, ele é um dampiro. Que termo bosta, cara. Ele é um dampiro, que é um meio vampiro e meio humano, como o Marcel falou, né? Ele nasceu de um pai vampiro e de uma mãe humana. E isso não fica claro nas animações, não fica claro nunca, assim. Tem um certo momento em que sugerem alguma coisa, mas não fica claro nunca. Ele tem todo aquele ar de mistério, sedutor e tal, meio aladrado. Quieto, né? Ele é muito quieto. Aquele cabelinho voando. E assim, ele tem algumas características que dizem que nos livros... Eu nunca li nenhum dos livros, nem mangá, nem nada. Eu vi as animações. Não, se tem animação, não precisa ler livro, gente. Dizem que nos livros ele tem algumas características que são muito ressaltadas, do tipo... todas as mulheres acham ele muito lindo. Ele é um cara muito másculo, mas ao mesmo tempo ele é muito recatado, ele é muito fechado, que não sei o quê. Só que aí também diz que a aparência dele é de um cara, tipo, de 17 anos, assim. Então, tipo, é um troço meio pedófilo, assim, né? Todas as mulheres se apaixonam por ele. Ele tem uma aparência de 17 anos, mas ele tem, tipo, 5.000 anos. E aí, é pedofilia?
Ele tem 17 anos. Ele tem a aparência de 17 anos, mas ele tem 5 mil anos. Não, não é. Se ele tem só a aparência, ele não é um menor de idade. Ah, cara, mas é meio estranho isso. Mas, cara, então tu nunca... Anão não pode transar, então. Não. Aqui, vai se fuder, Marcelo. Um anão de 60 anos parece que tem 15. Não digo de 60 anos, mas um anão de 25 anos. Mil. Não, mas e se ele tivesse a aparência de 8 anos e tendo 5 mil anos? Mas, cara, é só aparência. Não, cara. Não. Tá, mas não vamos entrar nessa. O Ferrugem nos anos 90, ele parecia um piá, cara, mas o cara era um piá velho. Tem um filme italiano de zumbi que é Burial Ground, o nome. Que tem uma cena em que tem uma mulher que tem um filho, que é uma criança. Tipo, o filho é uma criança, sei lá, tem 10 anos. E aí tem uma hora que o filho vai mamar nela, assim, e aí ele já virou zumbi, daí ele dá uma mordida e arranca a teta dela. Só que o ator era um cara que tinha, tipo, 35 anos já, e ele tinha cara de criança, ele tinha uma doença lá, ele parecia uma criança. Cara, mas eu acho que tá errado, cara. Eu acho que não é errado. Cara, não pode ter 1 milhão de anos, cara, mas tipo, pô... Aparência é aparência. Cara, tem aqueles quadrinhos do Jeff, não sei o quê. Jeff Lemire? É, como é que é o nome? Black Hammer. Black Hammer. Ah, não li. Tem uma história que tem uma guriazinha, que é uma criança, só que na verdade ela é uma velha. Ela tem 60 anos. Não, mas isso mas daí é pedofilia? E ela é apaixonada por um cara lá e tal, e aí? Ah, bom, mas pra mim isso é aparência, é diferente. Cara, é muito estranho isso. Vamos. É muito estranho. Bom, enfim. Bom, nós tava falando... Não nos interpretem mal, tá? Porque teve um jornalista da Jovem Pan aí que fez um comentário idiota. Ah, não, mas aquele cara é um bosta também, então, né? E foi demitido e tal. Aquele cara não nos interpretem ou compreendam mal. Segue aí. E aquele cara falou merda. Falou merda, também. muita merda. Aquele cara tem que ser... Capado. Não vou incitar a violência também. Não, imagina! Roubaram o jeito que é, não vai incitar a violência. O que tem de incitação à violência? Os trocentos filmes que a gente passa aqui da gente morrer. O que tem é filme, é cultura, é arte, é entretenimento. É reflexão. Tá bom. Ali, por exemplo, temos um cartaz, uma mulher quebrando um braço de um cara. Tá bom, mas daí eu vejo o cartaz do Centopeia Humana 2, eu não vejo. Aí, tu vai querer sair comer cocô? Ah, que droga, para. Segue aí o roteiro. Não vai, eu não fiquei com vontade de comer cocô, eu assisti os três. Segue o roteiro aí, que nojo. O Marcel vai comer cocô. Ah, que droga. Se ele assistir Centopeia Humana. Para. Segue aí. Para que ele vai vomitar. Que nojo. Eu me perdi. Olha só. E o dele é muito poderoso. Ele tem todos os poderes do mundo. Assim, chega a ser engraçado ler a ficha técnica dele. Ele tem todos os poderes. Parece uma criança dizendo assim: ele tem o poder de super força, e tem o poder de fazer não sei o quê, e tem o poder de não sei o quê. Tipo, ele tem poder de tudo, cara. Ele tem poder de tudo. Mas eu imagino que meio que em cada livro ele deve usar algum poder diferente. Alguma coisa assim. O cara tem 40 e tantos volumes aí pra desenvolver. E o que é legal, assim, da história dele é que ele é esse lobo solitário, assim, esse caçador muito foda, que tem todos os poderes do mundo. Ele é um caçador lendário, porque nesse mundo, né, que tem os vampiros e tal, ele é um caçador lendário de vampiros, assim, tipo, todo mundo já ouviu falar nele. Ele tem quase todos os poderes que os vampiros mesmo têm, por ele também ser um vampiro e tal. Mas ele consegue segurar a sede de sangue dele e tal. É porque eles desenvolvem um substituto, né? Pro sangue. Mas eles preferem seguir usando os humanos. Eles preferem, Por incrível que os humanos consigam sobreviver a 12 mil anos no futuro e tal. Com vampiros sendo caçados por vampiros. Sendo caçados por vampiros, mas eles têm tecnologia pra desenvolver, mas... Eles querem beber coisa boa. É que nem comer comida congelada dessas, mas a que a mãe do cara faz é muito melhor. É, óbvio. E aí tem um outro personagem que é estranho, que é a mão esquerda do D. Exatamente isso. A mão esquerda dele tem um rosto na palma e é um personagem com consciência própria. Esse personagem não tem nome, é a mão esquerda. É um parasita sensitivo que reside na mão esquerda do D, que se manifesta como um rosto humano.
Então, tipo, tem uma carinha, assim, na palma da mão. Ele é tipo o 4 do Vingador Futuro. É tipo o 4 que vive na barriga do cara lá. É. A mão esquerda é consciente de muitos dos pensamentos e ação do D. Mas ele também tem os seus próprios pensamentos. E como ele sabe meio que o D tá pensando, o que tá acontecendo, ele tem, assim, meio que um certo alívio cômico, porque ele é muito sarcástico. Ele faz uns comentários sarcásticos, assim, umas tiradas. Não chega a ser comédia, mas é umas coisas, né? Um sarcasmo, então fica um tom, assim, às vezes. Deve se machucar às vezes. O cara esquece que tem uma mão, um rosto na mão Vai dele. dar um tapão em alguém. Será que o T toca bronha com a mão esquerda? Será que ele faz boquete com a mão esquerda? Bah. É meio estranho. Aí. Cara, e aí a outra coisa bizarra é que essa mão esquerda tem uma carinha, tem uma boquinha. Ela é muito poderosa também, cara. A mão esquerda, ela consegue ressuscitar o D. Tem momentos lá nos livros e tal que o D morre. Essa mãozinha consegue, por exemplo, se ela ingerir um pouco de cada um dos 4 elementos, tipo, vai lá, bebe uma água, come terra, fogo, sei lá o que mais, e ar, ela consegue transformar isso numa energia muito foda e vai lá e consegue ressuscitar o cara. Sabe? E ela tem o poder de engolir, tipo, ela começa a puxar, assim, ela engole uma dimensão inteira, ela engole os inimigos. Ei, cara, é uma viagem, assim. Então, tipo, cara, o D e a mão dele são coisas extremamente ultra poderosas. As referências utilizadas pra fazer isso daí, os caras pegaram de tudo um pouco e ainda deram incrementada. A gente falou semana passada daquele filme da Mão Assassina. É mesmo. E tipo, essa história de mão, cara, a gente falou. Sabe, e tem decepado, nesse filme também tem mão decepada. Pois esse negócio de mão é mais um elemento da cultura pop de terror que o cara já meteu no meio aí, é muito louco. Então a gente vai aí, começa a falar sobre o Vampire Hunter D de 85. Então eu vou ler a sinopse aqui, ó. Que é uma sinopse grande até, né? Deixa eu ler. Então lê. No futuro, onde lobisomens e vampiros sedentos por sangue assolam as pessoas, matando todos os tolos que passam pelos muros das cidades, a única esperança das pessoas são os caçadores de vampiros. 10.000 anos no futuro, o mundo se tornou um lugar muito diferente. Os monstros vagam livremente e as pessoas, embora equipadas com armas de alta tecnologia e cavalos cibernéticos, levam uma vida modesta com trajes de séculos passados. O enfoque da história é em um pequeno vilarejo flagelado por ataques de monstros e vivendo sob a sombra das regras do Conde Magnus Lee, um poderoso senhor vampiro que tem governado os terrestres por milhares de anos. Quando uma jovem é mordida pelo Conde e escolhida como seu brinquedo atual, ela busca ajuda de um estranho errante. D. Ou D. Eu assisti dublado, então era D. Então é D. Esse primeiro eu assisti dublado. E aí tem uma curiosidade já, né? Eu dei 85 e tal. Todas as vozes eram dos dubladores do Chaves. Pô, então deve ter sido no auge do estúdio. Quem assim. é do D? O D é o Kiko. Cara, eu vou morder o seu pescoço. Não, porque é o mesmo dublador do Wesley Snipes, que é o Blade! Que eu olha, Cara, tudo isso, tudo tá conectado, olha só. cara, o dublador do D é o dublador do Blade, cara. Olha só, tudo tá conectado. Ei! Eu vou morder o seu pescoço. Não, claro que ele não falava assim. Não, entra aí o talento do cara aí, do dublador. Mas O dublador da Mão, se eu não me engano. Não é da Mão. Quem que é que fica toda hora falando? Eu acho que é o Conde lá. O Conde é o Godines. Um médico lá, um cientista que tem é o seu Barriga. Só a guria não é nem a Chiquinha, nem a Dona Florinda, nem nada. Tá, mas esse cara que dubla... tinha que pegar o nome dos dubladores, mas o cara que dubla o seu Barriga, ele dubla muito anime. Ele, cara, tem um monte de anime, esse cara tá sempre dublando. E geralmente ele mantém o mesmo tom, assim. Né? Às vezes ele varia um pouco e tal. Mas é interessante. É interessante. Agora eu tava pensando aqui no D, que tu disse que tu viu dublado e era D. Eu tô vendo Stranger Things e a Eleven...
É eles 11. falam El pra diminuir. Agora, eu não sei se dublado eles chamam de On. Eu acho que porque na legenda aparece Na On. legenda aparece On. Porque 11 é muito grande pra falar 11, eles chamam de On. 11. Vou conferir. Assiste um dia dublado. Vou assistir dublado. Tá, o que a gente tem pra falar sobre o filme? Direção do Toyo Ashida, que dirigiu também antes, né? Dirigiu Hokuto no Ken, que é um anime bem famoso. Eu acho que tem mangá também. Hokuto no Ken, tem um amigo nosso eu não- que é louco pelo Hokuto eu no não Ken. sou um grande consumidor de cultura pop japonesa, em termos de mangá e anime e tal, mas eu conheço alguns nomes, assim. E esse Hokuto no Ken eu sei que é bem conhecido. Se eu não me engano, esse aqui é aquele Feast of the Northern Star. Eu acho que é. Eu não tô ligado. Que se for, eu acho que é. Se for, o anime é trimassa. E é um que os caras dão uns milhão de soco e aí a pessoa explode assim, cara. Eu acho que a gente passou o filme esses dias aqui. Cara, é massa. É gorezão, assim. Legal. Tem jogo disso, tem filme live action disso também. Ele, inclusive, dirigiu 2 animações desse Hokuto no Ken. Na minha cabeça, eu também não consumo muito anime e tal, mas eu divido os animes assim, tipo, tem uns que são tudo meio igual, tudo umas ficção científica meio igual, meio parecida, assim, tem umas lutas e tal, mas tem uns animes de guerra, cara, que são muito bons. São emocionantes, assim, são muito bem feitos. De guerra? Como assim? Baseado em fatos reais? Cara, eu não vou me lembrar. Tem aquele Tem um gurizinho dos que- pés descalços lá. Tá, mas isso é um quadrinho, não sei Mas se não foi- tem animação? Acho que tem, né? Eu não vi. Acho que tem. Graças ao Cineclube do Shin aqui, que eu vi alguns de guerra, eu não vou me lembrar do Tem nome. aqueles estúdio Ghibli, eu acho que é, né? Também. E, Todo tipo, mundo fala que é maravilhoso. Eu nunca assisti nenhum, cara. cara, tem umas histórias muito boas, assim, cara. Não tem um lá, não sei o que, dos vagalume. Tem um, eu acho, que diz que todo mundo fala muito bem. Eu não guardo os nomes, mas... Enfim, vale a pena conferir. Eu até... O que eu consumo mais de cultura japonesa é... Tokusatsu, né? Jaspion, Changeman. Jaspion, a melhor série já feita em toda a história. Não, isso é Chaves. Chaves. Tem um embate Chaves, pesado aí, depois Chaves é e Jaspion. E depois talvez seja um Maluco no Pedaço. Sabe que eu nunca acompanhei Maluco do Pedaço? Cara. Vi um ou outro episódio perdido, assim. Então vai assistir, cara. Tem no Netflix. Eu sei, cara, tem um monte de coisa pra assistir. Eu tô tentando. Devia ter posto na internet há 10 anos atrás. Deveria mesmo. A gente já se perdeu aqui. Roteiro. Hideyuki Kikuchi, que é o escritor dos livros. E aí a gente tem, então, nos personagens da animação. O D e a mão esquerda. A gente tem a Doris Lang, que é essa moça que tinha sido atacada pelo conde vampiro e tal. O engraçado é que ela não se transforma em vampiro, em momento nenhum. Acaba o filme, ela não virou vampiro. Só que ela tá no início do filme, ela já mostra assim o pescoço com a mordidinha. Mordidinha. Não, mas não sei se segue a tradição dos vampiros a lá Drácula, mas ela não deveria tomar o sangue dele também pra virar uma vampira? Cara, mas tem gente que é atacado por vampiro e depois já vira vampiro. É um dilema. Eu, se fosse pra viver eternamente, eu viraria um vampiro. Mas comentário mais estranho esse. Segue aí. Vai virar o Brad Pitt. Mocinha que foi atacada pelo conde, que quer ela como esposa. Depois a gente tem o Dan Lang, que é o irmãozinho mais novo. E aí, aquele bem clássico de desenho japonês, assim, o cabeçudo, assim, que tem tipo 6 anos, mas acha que vai bater nos vilões. Tipo, não toquem na minha irmã. Aquilo meio idiota, assim. A gente tem o Conde Magnus Lee, que é o vampirão, que ele aparece mesmo, só mais pro fim da animação. A gente tem a Lamika Lee, que é filha do Conde. Tem o Greco, que é o filho do prefeito e um mala sem alça, um playboyzinho da cidade, que fica trovando a Doris e tal, e que quer pegar ela de qualquer jeito, mas acaba fazendo merda, sabe? Tipo, é meio cuzão. E a gente tem o Rei, que é o maior capanga do vampirão, né? Que briga com o D e tal. Eu vou falar um pouco mais sobre a animação mesmo e tal. Então, assim, a animação em si, né, de 85, não envelheceu bem.
Não envelheceu bem mesmo. Não era vampira de verdade. Ela é bem datada. Não é muito legal. Tipo, não é que seja muito legal. Ela é legal, mas ela não envelheceu bem, assim. Ela é meio lenta. A própria animação, assim, tu vê que é com baixo orçamento, né? Tipo, os animadores não... Parece que foi feito meio rápido. Aquele desenho mais parado que eles aproveitam ao máximo os diálogos pra mexer só a boca. Sabe? Que eles ficam mais estáticos do que em movimento, porque, enfim, custa mais barato. Mas ela é legal, vale como curiosidade assistir, pra quem gosta de anime, então assiste também, né, conhecer um anime antigo, como mais uma vez, considerado um dos primeiros feitos para um público mais adulto, então vale a pena. Ainda sobre o filme, assim, a história, né? Começa lá, a Doris é ser atacada por um lobisomem, mata o lobisomem, e aí surge o D e ela ataca o D no meio de uma estrada, assim, do tipo, quem que tu é? Não sei o que, tu vai me ajudar ou tu não vai? E o D não fala nada, ela ataca ele com um chicote, ele só estoura o chicote dela, assim. E, quem tu é? Não, então tu é um caçador de vampiros, eu preciso te contratar. E ele vai andando quieto, assim. Não, mas eu preciso da tua ajuda. Daí mostra que ela foi mordida por um vampiro e tal. Aí ele se interessa. E ela, eu quero te contratar. Eu vou te recompensar. Eu vou te dar 3 refeições por dia. E tu pode fazer o que quiser com o meu corpo e tal. E ele não se interessa. Ele não come ela no filme nenhuma. Não chega a ter parzinho romântico, assim. Tipo, ele só quer as 3 refeições por dia. Tem moral esse, né? E aí ele começa a ajudar ela conta a história, o que aconteceu, e aí vem o lance, né, de ter o filho do prefeito lá, que quer dar o creu nela de qualquer jeito, e ela não quer saber, só que daí ele assim, ele chega e fala pra todo mundo, ela foi atacada pelo vampiro, daí as pessoas ficam, né, tipo, já odiando ela, ficam meio também com medo dela, assim, né, e ele acaba fazendo uma merda depois de novo. Aí também surge a parte dos vampiros, né? Tem a Lamika, essa que é filha do vampiro, que vai atacar eles, junto com o Capanga, que é esse rei. E esse cara é meio foda, assim, ele é um mega lutador, foda e tal. E aí ele briga com o D. E aí a briga com o D é legal, eles trocando espadada lá. Só que o D, tipo, cara, é um cara muito foda, ele tá muito acima, assim, ele é muito foda. E ele arranca a mão do rei, esse. Mais um decepamento de mão. Só que... Não, é isso que acontece, tá? É isso que acontece. Ele arranca a mão do rei e já era. Ganhou a briga, vai embora e tal, etc. Aí vai, não vou contar, né, todo o filme. Tipo, eles vão lá invadir o castelo do conde e tal. Daí tem umas cenas legais, bem gore, assim. O cara cortado no meio, uns monstros que aparecem lá pra confrontar o D. O D corta todo mundo no meio, gosma e sangue, fatia e coisa assim, um monte de sangue. E aí o rei esse fica meio de cara, assim, porque ele falhou, achando que o conde vai mandar matar ele, porque tipo, não, quando alguém falha com o conde, ele manda matar. E aí chega um outro capanga e diz assim, não, use isso aqui é a lanterna da alma. Que porra é a lanterna da alma, sabe? Não explica. É só uma vela, assim. Aí depois a gente descobre lá que a tal lanterna da alma é um troço que enfraquece os vampiros, deixa eles cegos e não sei o quê. E aí o cara vai usar isso contra o D. E aí ele consegue enfraquecer o D e mata o D, cara. Ele corta um pedaço da espada do cara, só que o cara pega esses pedaços da espada e usa como estaca e mata o D. E vai lá e arranca a mão do D pra se vingar. Agora nós estamos kits, você arranca a mão do D. A mão que tem a mão esquerda. Que tem a mão esquerda, né? A mão que tem a mão esquerda. A mão esquerda que tem a carinha lá. E aí tem uma cena da mãozinha andando, assim. Aí a mãozinha faz isso de absorver os 4 elementos, fica mastigando terra, fica não sei o quê. Vai lá e começa a bater no peito do D lá, bem na hora que ele vai ser atacado por um monstro. E aí ele ressuscita, mata o monstro e tal, e volta. Volta super poderoso de novo. E aí esse rei pega a lanterna da alma e vai lá matar o conde.
E aí, cara, daí, tipo, o Conde, tipo, quem que tu pensa que tu é? Ei, o Conde é ultra, mega poderoso. E só olha pro cara, brilha o olhinho, o cara, sai batendo pelas paredes, assim, vira uma gosma, vira guisado. A violência justificada. Daí eles conseguem lá sequestrar o irmãozinho da guria, eles pegam a guria também, a guria vai ser levada lá pra uma cerimônia de se casar com o Conde. Também enfeitiçada, e aí chega lá o D e mata todo mundo, sei lá. E é meio que isso, assim. Ele briga com o Conde, e aí a hora que o Conde joga ele assim, e ele consegue segurar a porrada, o Conde olha pra ele assim. Acho que a hora que ele tá matando o Conde, né, tipo... Aquela coisa bem japonesa, assim... Como? Você é o Drácula! E morre, começa a desmoronar o castelo e tal, né? Tipo, a pessoa morre e desmorona o castelo. Cara, imagina que foda o dia que eu morrer, a minha casa cair, porque tão ligado que eu sou com a casa. Né? O último Star Wars tem isso, né? Morre o Palpatine lá de novo e começa tudo a desmoronar lá dentro. O planeta vai explodir. E aí as pessoas assim, caralho, ele é o Drácula, ele é a lenda e tal, né? O D, o Drácula. E aí ele só diz assim, eu não sou o Drácula. E aí fica aquilo, será que ele é? Será que ele não é? Né? Que força também tem o Drácula? Nos livros a gente sabe, assim, que ele não é o Drácula, né? No livro aparece Drácula e tal. Mas na animação aquela fica assim, tipo, tá aí, ele é o Drácula ou não é? Né? Que história é essa? Qual é a força do Drácula nesse mundo, assim, né? A gente não sabe. No livro isso é contado. O Drácula não é tão poderoso assim, ele tem uns misticismos ali, até onde eu conheço, mas... Não, mas nessa história do Vampire Hunter D aí, diz que o Drácula é o cara foda. Eles aumentaram. Que é o cara foda, que ele que criou tudo esse lance do sangue artificial, que não sei o que. Diz que o Drácula é muito foda, mas que o Drácula nunca é vilão nem mocinho, assim. Muito bem, isso é mais que o filme, né? Acaba o filme ali. Eu não sei o que acontece depois com a tal da Doris, porque ela tinha sido mordida. Ela tinha sido picada, picadas no pescoço ela tinha dela. sido mordida pelo... Enfim. E aí assim, o personagem, né, chamado Conde Magnus Lee, que tem a família Lee, a filha dele, a Lamika, toda hora fala da família Lee, que vai sujar o sangue da família Lee, porque vai pegar uma humana, e aí uma hora o Conde fala assim, caralho, vai tomar no cu, a tua mãe era humana. E aí ela fica, que porra. Porra, velho. E aí, teu... Mas por que Lee, família Lee? Inspirado, né? Homenagem a Christopher Lee, que interpretou o Drácula muitas vezes nos filmes clássicos da Hammer. Uma homenagem a este ator que nos deixou. E é isso, tá? Em geral, vale a pena assistir como curiosidade, pra quem gosta de anime. Mas se não gosta de anime, quer ver uma animação de vampiro muito legal, não assiste, passa pro próximo. Tá, mas ele passar direto pro próximo, será que ele vai entender tudo o que tem que entender? Vai entender. Aí a gente fala então agora sobre o Vampire Hunter D Bloodlust de 2000. Quer ler a sinopse aí? Quero. Então Voz de narrador? Voz de narrador. Num futuro distante, os vampiros dominam a noite, mas a sua população está a diminuir devido ao alto valor das recompensas oferecidas pelas suas cabeças. Caçadores de recompensas ávidos por dinheiro são os principais responsáveis pelo extermínio dos vampiros. Um desses caçadores é diferente dos demais. Ele é um dampiro, meio humano, meio vampiro, em guerra com sua própria consciência e temido por todos. Este caçador possui a alma atormentada e leva uma existência solitária. Seu nome é The Dampiro. The Dampiro, The Drácula. Dampiro em japonês, ou sei lá, em oriental deve ser mais interessante do que dampiro. Acho que em inglês é dampir. E no original, agora quer dizer, eu não sei se é lá no Japão ou se é nos Estados Unidos, que é Dampiel.
Dampiel. Dampiel. Bom, ok. Direção. Direção. Yoshiaki Kawajiri, que fez, entre outras animações, trabalhou no Animatrix e fez uma animação meio recente que tem do Highlander. É um anime. Highlander? É um anime, assim, bem japonês, assim. Ele é o diretor também. O roteiro, mesmo cara, Hideyuki Kikuchi, o escritor dos livros. Kikuchi não me é estranho, cara. A gente já falou dele aqui. Talvez. No elenco ali, os personagens, né? Temos o D e a mão esquerda. E aí nesse a gente tem mais alguns. A gente tem os irmãos Marcos, que são grandes caçadores de vampiros, que são também bem conhecidos. Temos a Leila, que faz parte desse grupo de caçadores de vampiros, mas não é um dos irmãos Marcos. A gente tem o Meyerlink, com esse nome ridículo, Meyerlink. Deve ter sido homenagens a coisas diferentes que surgiu esse nome chamado Meyerlink. Parece um vilão eletrônico que faz Meyerlink. É um vampiro que sequestra a mocinha. É isso aí. É um vampiro central da história do vampiro, esse Meyerlink. Temos a Charlotte, que é a mocinha que foi sequestrada pelo vampiro. Temos os Barbaróis, que é um clã de pessoas meio monstros que são contratadas como guarda-costas do vampiro. Não é francês isso, Barbarois? Não, acho que não. Ah, tá bom. Acho que não. Porque é japonês? Tá, mas pode ser um apelido... Sei lá. Enfim. Vai. E temos a Carmilla Bathory, que é a que mora num castelo mítico do mal, ultra lendário lá do mal, assim. Cara, eu até escrevi em letras maiúsculas aqui: animação animal demais. Essa animação é muito boa, cara, muito boa. Isso assim, pra quem, mesmo quem não gosta não é que não goste, né? Não gosta, não vai gostar. Mas pra quem não é muito chegado em anime, mas gosta de animação, pra quem gosta também de histórias de vampiros e quer ver um troço diferente, cara, a animação é muito boa, cara. Como animação, assim, diferente lá do primeiro que tu vê que era com orçamento baixo. A diferença é que faz um orçamento, né? Cara, é muito bem feito, cara. Muito bem feito. A animação é legal. Os cenários são muito bonitos. Tem efeitos, assim, tipo aquele paralaxe que dá aquela sensação 3D. Cara, é muito bem feito, cara. É muito bom. Inclusive, foi utilizada num clipe do Michael Jackson. Essa animação aí. De animação? É. Não sabia disso. E assim, o ritmo é legal, tem muita ação. E a animação e é bem melhor dirigido, assim, sabe? É melhor aproveitar os momentos de ação, assim. Mais legal. Então, a história desse filme. A gente tem de novo o D, né? Um caçador de vampiros lendário e tal. E aí começa o filme ele chegando numa cidadezinha, uma ruína lá, sendo contratado por um cara, por um velho, dizendo que a filha dele tinha sido sequestrada por um vampiro. E ele tava oferecendo, sei lá, $10 milhões pra resgatar a filha dele. E se ainda fala assim... ele fala, né? Talvez seja tarde demais. Se for tarde demais, então... mata ela, se ela já virou vampiro, mata ela, mas faz com que ela não sofra. E, eu já contratei outros caras pra irem também, então se tu quer a recompensa, é melhor tu ir rápido. E aí ele vai lá e tal, daí acaba se encontrando com os irmãos Marcos, e aí tem uma cena que é tipo meio que zumbis, uns vampiros meio zumbi, meio lobisomem, sei lá o quê. E aí tem que é quando apresenta os irmãos Marcos, assim, cara, tem umas porradaria massa, os caras metendo flecha, tipo, chuvarada de flecha, um monte de gente sendo trespassada por flecha, e tiroteio, e cara, muito massa mesmo. A história aqui é um pouco mais complexa, não vou entrar em muito detalhe também, porque daqui a pouco a gente, né, não tem muito mais tempo, assim. Mas assim, a história desse filme é uma história de amor. É um drama. Isso é legal, porque é um filme, né, com um pano de fundo totalmente terror, assim, né? Vampiros, caçador de vampiros e tal. E monstros da noite, assim. Tem esse lance de caçador de recompensa, meio faroeste, assim.
tem esse troço medieval e ao mesmo tempo futurista, né? Ficção científica. E, cara, a história em si é uma história de amor, cara. Porque, na verdade, ela não foi sequestrada lá, a mocinha não foi sequestrada por um vampiro. Ela tava apaixonada, cara. Eles estão apaixonados. Eles são um casal apaixonado e ele é conhecido lá, tipo, até o D, a hora que confronta, a primeira vez que confronta o Meyerlink, assim, tipo, eu conheço teu nome, tu é aquele vampiro conhecido por nunca ter sugado o sangue de um humano e tal. Eu te conheço também, tu é o D, o cara foda que caça os vampiros, não sei o quê. E a ideia do Meyerlink é você fazer, levar a humana pra uma cerimônia, pra, tipo, casar com ela e eles irem embora numa nave espacial. Tem mais isso. Viajado, numa nave espacial pra ir pra um lugar que eu não entendi se é outro planeta, o que é, uma estação espacial. Eu não sei o que é. Eles dizem que é a Cidade das Estrelas, eu acho que é que eles chamam. Eu não sei o que seria. Que tem mais isso também, tem esse lance das naves espaciais, que é um troço que lembra bastante o Warhammer. Aquela coisa que é muito futurista, né? O Warhammer é 40 mil, não é 10 mil, é 40 mil anos no futuro. Nossa. Mas que tem toda aquela estética, assim, medieval, gótica. Aquelas naves espaciais parecendo catedrais góticas. E nesse filme tem isso. Tem um foguete espacial que é um castelo gótico, assim, sabe? Parece, sabe um pouco o quê? Lone Sloane. Lone. Um quadrinho do Druillet, né? Druillet. E, cara, as naves do cara, assim, parecem igrejas mesmo. Umas coisas bicuda, comprida, muito estranha. Umas naves que, tá louco. E, ao mesmo tempo, umas máquinas. Lembra um pouco isso. E aí, isso também é uma coisa que é bem legal e que nesse segundo filme, então, que ele não é exatamente um reboot, é outra história. Ele é baseado no terceiro livro lá do escritor. Ele, claro, porque a animação também é muito mais bonita, né, e tal. Cara, utiliza muito bem essa troça da ambientação, né, de ser muito no futuro, então tem muitas tecnologias diferentes e tal, mas é um troço medieval. Então, esse medieval punk, assim. Cara, os cavalos robô com uns olhinhos que é tipo um displayzinho, assim, uma luz, assim. As pessoas têm umas armas de laser, uns troços assim. Tem tudo iluminado com uns LED, tipo, mega tecnológico. Então, cara, é muito massa porque é muito medieval, mas tem toda essa tecnologia. Uma coisa bem, bem, bem legal, assim. Enfim... né, tem lá o confronto com os barbaróis, esse que é uns monstros, que é bem massa. Tem vários confrontos com eles, porque daí, né, os que são mais foda estão como guarda-costas do vampiro. Tem essa perseguição com o vampiro, tem a luta com o vampiro. E é massa que a capa dele... a capa dele vira umas asas, assim. Tipo, um troço massa, sabe? Bem massa mesmo. A estética da coisa. E aí, eles estão nessa de caçar. Eles querem matar o vampiro, né? Porque eles querem recompensa, que é pegar a guria de volta e levar pra família dela. Mas a guria não quer voltar. E aí fica esse lance assim. E aí, claro, tem mais coisas que vão acontecendo, né? Os irmãos Mark vão sendo mortos, um vira vampiro. E até que eles chegam nesse tal castelo lá, onde tem a Carmilla Bathory, que tinha sido morta pelo Drácula, e ela meio que usa inclusive o Merlin, que é a Charlotte, pra conseguir ela se ressuscitar. E aí tem uma cena que tem uma sangueira jorrando por tudo, assim, e aí começa a cair aquela sangueira no sarcófago dela, que ela tá meio múmia, e ela ressurge como uma criatura toda de sangue. Cara, é muito legal, cara, é muito legal. No fim das contas, acho que não precisa nem dar spoiler, porque, tipo, assistam o filme, é legal. E essa segunda animação é massa, porque tem muita pancadaria, muito bem feito. E é meio que isso, né? Eu não tô afim de dar spoiler dessa vez. Acho que foi esse. A gente sempre deu spoiler, a gente sempre contou o fim do filme. Não, acho que teve filmes que a gente se segurou quando a gente falava vários, assim. A gente se segurou em alguns. Esse eu não vou contar o fim do filme. É legal, assistam. E dá pra assistir esse sem assistir o anterior. Dá. E tem no YouTube completo, legendado. E é meio longo pra uma animação, né? Uma hora e 40 e poucos.
com um estilo bem acabado, assim, de traço e... Cara, é muito bom. É muito bem feito. Depois foi lançado um jogo para PlayStation 1, baseado nessa segunda animação, que é bem estilo Resident Evil, assim. Estilo Resident Evil, então é ruim. Não, muito bom. Mas o jogo, pelos vídeos que eu vi, parece ser ruim. O jogo parece ser bem ruim. Não foi muito bem recebido pela crítica. Os jogadores gostaram mais que a crítica, mas ainda assim não é uma grande coisa. Parece ser meio ruinzinho. Né? Tem aquele lance de gráficos pré-renderizados, personagens poligonais e tal, mas não parece ser grande coisa. 2007 saiu uma série de mangás, mas o cara que estava desenhando os mangás acabou tendo um acidente e não pôde terminar. Eles iam fazer todos os livros adaptados em mangá, mas eles fizeram só os primeiros 8, eu acho. Ou o mangá teve 8 volumes, que eu não sei até quando nos livros. Mas saiu bem para os caras seguir fazendo tipo... Se eles tinham a pretensão de seguir fazer todos, é porque tava saindo bem. E em 2016 saiu uma série de quadrinhos, né, ocidentais pela Dark Horse. Tinha rumores de que ia sair uma nova série, né, em 3D lá, animada e tal, nunca saiu. E é isso, essa é a história de Vampire Hunter D. O Blade japonês. Blade japonês. Cara, é legal. Tem muita coisa que a gente vê de Castlevania, por exemplo, que meio que pegou influência disso, né? Ou isso também talvez tenham se influenciado mutuamente, assim. E aí, na segunda animação, tem uma coisa assim. Na segunda animação é falado dele ser o filho do Drácula. Ele tem aquela relação com a Alucard também, né? Caçador de vampiros e tal, no Castlevania. E aí é isso mesmo, né? A história nos livros e tal, ele é filho do Drácula mesmo. O Drácula fazia experimentos genéticos e tal, e esse foi o único que ele conseguiu fazer dar certo, assim. E é isso, nosso tempo tá acabando. Né? Vampire Hunter D é legal, o segundo principalmente assistam, é bom. No YouTube.com. É isso, né? Estamos abertos, voltamos, o bar voltou a funcionar. Então, apareçam aí das 19 às 22 durante a semana, das 18 às 22 fim de semana. Limitação de 25 pessoas por vez. E não pode sair com bebida na rua, tá, pessoas? Isso é importante. Isso é muito importante, né? Infelizmente, temos que colocar essa regra em prática. Então tá, feito. Falou? Abraço. Até mais.